Sofremos muito mais na imaginação do que na realidade. E eu estava conversando com uma amiga minha esses dias, que ela relatava justamente uma experiência dessa, né? Onde estava cheia de, vamos dizer assim, toda cheia de dedos, né? Toda cheia de cuidados para lidar com uma situação, né? Porque achava que ia ser a coisa mais terrível do mundo. E acabou que, no fim das contas, foi algo muito bom e que a fez se libertar de muitos problemas, né? Muitas dores. Eu percebo que há, no geral, uma dificuldade em nós, né, na nossa geração, né, de entre uns 28 até uns 40 anos, né, de lidar com as dores emocionais principalmente. Não sei exatamente de onde veio isso, né, não vou me arriscar a tecer um palpite, mas o fato é que isso com certeza é negligenciado. O mundo sentimental ele é muito negligenciado e nós não sabemos lidar com ele. Isso é um ponto que é importante a gente buscar estar sempre atentos a isso, né? Eu estudei por muitos anos, né, filosofia e não tive uma formação acadêmica, né? Mas sim uma formação de busca do conhecimento, uma formação prática. Mas esse conhecimento, essa inteligência que se adquire ao estudar filosofia, ela precisa ser aprimorada, precisa ser não só construída, mas lapidada no dia a dia. A gente precisa realmente buscar esses ensinamentos e depois aplicá-los de uma forma ativa no dia a dia. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que quando, no caso desse ponto que eu trouxe, né, nós sofremos mais na fantasia do que na realidade. Eu trouxe já alguns vídeos antes, né, a construção que Plotino faz sobre a visão do sofrimento, né, onde fala que nós sofremos 3 vezes mais, porque sofremos antes de algo acontecer, durante o processo daquilo que está acontecendo e depois que ele acontece nós ficamos lembrando disso, né? E beleza, isso pode ser uma estrutura interessante dentro do nosso intelecto, né, das informações adquiridas, mas se isso não é vivenciado de alguma forma, a gente não internaliza isso, né? Em outros vídeos eu falei já para vocês sobre falar com o coração. Falar com o coração nada mais é do que falar aquilo que realmente sabe, porque se enxerga dentro de si, né? E justamente esse é um processo que às vezes demanda um certo treino, né? E assim como também olhar com o coração também demanda um certo treino. Então, entender por que as coisas nos afetam tanto, né? Muitas vezes, não de uma forma boba, né? Do tipo, isso é frescura, ou isso é tal coisa, ou... independentemente de ser, né? Por uma frescura, né? De pessoas sofrerem coisas piores e tal. Isso não é tão relevante como do ponto de vista psicológico. Do ponto de vista psicológico, a gente precisa olhar as coisas através da nossa subjetividade para entender como aquilo nos afeta, para entender onde está o nó da coisa, para soltar isso, né? Se eu não tenho esse trato, eu vou sempre estar lidando com espantalhos, né? Eu nunca vou resolver o problema, porque não importa se o outro, ou de forma geral, a coisa seja uma frescura ou algo que seja dominado por todos, né? Importa que na minha situação atual, no meu contexto, isso está me atrapalhando, isso está me impedindo de alguma forma, então eu preciso fazer um trabalho em cima desse ponto específico, tá bom? Então, nesse conjunto, né, de elementos, né? Ou seja, aprendemos algo, aprendemos uma formação, aprendemos um contexto, um conteúdo filosófico e necessitamos aplicá-lo, que a gente precisa buscar perceber quais são as nossas travas atuais, né? Ou seja, é interessante porque a gente precisa ver o seguinte, inclusive até numa conversa com um inscrito aqui do canal, né, ele me falava muito sobre o fluir da vida, né? Fluxos e circulares, né? Elementos circulares. Agora eu esqueci o vórtices, fluxos e vórtices. E inspirado na filosofia taoísta, né, de Lao Tse,
onde vai falar desse fluir da vida, né? A vida precisa fluir, e se a gente olhar do ponto de vista metafísico de qualquer uma dessas tradições das civilizações, Grécia, Egito, China, Índia, Japão, se há uma confluência entre esses grandes sábios da antiguidade de dizer que a concepção da ideia humana, a forma humana, né, o ser humano enquanto uma ideia, ele é pleno, né? Ou seja, pleno é cheio, é preenchido, ele não lhe falta nada, tudo nele, né, já está, ele já possui, né? E em vida nós temos isso em potencial, ou seja, como um estado de que algo pode vir a ser, algo pode nascer. Ou seja, nós teríamos hipoteticamente um potencial ilimitado para qualquer coisa, né? Mas existem certas condições, né, certas limitações que são impostas pela vida e certas condições que nós trazemos já na nossa personalidade, que vem como algo já inato e que vamos aos poucos lapidando também ao longo da vida. Resumindo, a gente não pode deixar que o fluxo seja interrompido. A vida, ela flui e nós precisamos deixar que ela flua através de nós também. De certa forma, se olhar as coisas com essa visão de totalidade é observar que na natureza nada é impedido de seguir o seu fluxo natural, né? As plantas crescem, fazem fotossíntese e servem de alimento para outros animais. Os animais participam da cadeia alimentar e, enfim, fazem o que tem de fazer, né, em suas horas do dia, né? E justamente por isso eles não sofrem, eles não entram numa crise existencial, né, maluca. E por quê? Porque eles participam do fluxo da vida. A vida flui através da natureza, mas através do ser humano parece que há um entrave aí, há uma dificuldade aí. Por quê? Porque o ser humano ele tem a capacidade de escolher e muitas das vezes ele vai confundir princípios, né, e finalidades, tomando como necessidades coisas que são meramente circunstâncias acessórias, né? Como a própria questão do conforto, a própria questão da vida material, né? Enriquecer é um fator positivo, sem dúvida, mas ele nunca deve ser a finalidade última da vida de alguém, porque essa vida ela tem um potencial muito mais grandioso do que o enriquecimento, né? Então, aliás, né, os antigos romanos já falavam sobre isso, né? E traziam a imagem da fortuna, que a qualquer giro dela você pode perder tudo que você adquiriu, porque nada disso é seu, apenas é emprestado a ti, né? Então, como então lidar com esse sofrimento, né? Eu trouxe tudo isso para dizer o seguinte: a gente aprende algumas coisas no intelecto, mas precisa desenvolvê-las na prática, né? Isso eu falei mais cedo. O que eu estou tentando entender agora? Entender que o meu sofrimento ele deve ser trabalhado, né? Deve ser examinado, mas isso eu já sabia de alguma forma. Mas o que eu estou tentando entender agora é que é normal ter certos problemas, vamos chamar assim, e que podemos rapidamente encontrar um caminho para que eles sejam superados. Porque eu tenho muita tendência para assimilar algo, deixar meio que num banho-maria, né? E deixar que aquilo gere certas raízes em mim para depois puxar isso, né? Talvez uma tendência meio do temperamento melancólico, ele trabalhe dessa forma. Mas o que eu estou percebendo é que não precisa que as coisas levem tanto tempo para serem assimiladas. Então, se há uma trava, se há um desafio, se há um bloqueio emocional, eu posso resolver isso em pouco tempo, né? Se eu conseguir não me identificar tanto com aquele processo ali, se eu não aumentar o meu sofrimento na imaginação, se eu não fantasiar as coisas, ou se não ficar com o desejo de deveria ser assim, deveria ser, né, assado daquele outro jeito. Então, assim,
o que eu tenho percebido agora é que a vida ela pode fluir muito mais, e por isso que eu tenho trazendo aqui isso com vocês. E esse fluxo muitas vezes ele pode estar em um lugar que nós não procuramos ainda, um lugar em que nós não olhamos. E justamente por isso que parece que a vida está tão confusa, porque a gente não olhou no lugar certo, né? E justamente às vezes está em coisas que a gente não gostaria de olhar, né? Como na família. Sempre que eu falo da família em aula, sempre há uma certa tensão, assim. É difícil, né? Talvez seja um ponto importante de se olhar. Talvez você esteja no trabalho, talvez esteja em coisas que você sempre teve dificuldade de lidar e nunca quis, né? Sempre fugiu disso. Então, há que ter esse enfrentamento consigo mesmo, mas esse enfrentamento ele não precisa ser algo desgraçante, né? Não precisa ser algo que nos destrua, que nos deixe com a autoestima detonada, tá? Então é isso. Eu vou deixar o vídeo por aqui porque a mensagem de hoje era bem curta e também eu tenho que sair agora, né? Como vocês sabem, eu estou em viagem, então as coisas estão meio bagunçadas, mas vamos ficando por aqui, tá? Espero que esse vídeo tenha sido de algum ganho para vocês, tá bom? Então deixa a vida fluir e também deixa o seu like aqui e também um comentário, tá bem? Até a próxima, se inscreve no canal. Tchau, tchau.